Fala galera, beleza? Tamo aí de novo, mais uma semana, mais uma análise, como sempre. Hoje eu vou seguir um pouco parecido com o que a gente fez na semana passada. Vou fazer a análise da semana, vou mostrar os trades que aconteceram, só não vou dar tanta ênfase no setup, porque já foi feito. O setup tá aí no YouTube, né? Se vocês voltarem alguns vídeos, vocês vão conseguir pegar todo o operacional detalhadamente. Então eu já fiz isso bastante. E quero falar um pouco com vocês também sobre o projeto que eu havia comentado na aula anterior, na aula, no vídeo anterior, e eu consegui tirar algumas coisas do papel. Vou em breve fazer um piloto desse projeto. Enfim, daqui a pouco a gente fala mais sobre, beleza? Bom, dando início aqui, DXY, tá? Como é que a gente está no momento? Como eu havia dito, né, dificilmente o preço iria atravessar essas regiões aqui, simplesmente. Tá? A gente ainda tem liquidez aqui e o preço, por conta das notícias, conseguimos ver aí o preço, uma forte reversão fechando em alta. Tá? Se for levar em consideração aqui, a gente tinha um Fair Value Gap. Esse Fair Value Gap ele foi completamente mitigado, né, e invertido. Então ele está inválido no momento, tá? Um ponto a se considerar é que o nosso range aqui, né, o preço ainda não tinha feito nenhum pullback significativo, tá? Então, não estou convencido ainda sobre a valorização do dólar, beleza? Mas, ao que tudo indica, teremos mais uma semana de alta. Quando a gente olha para o diário, aí já fica mais claro ver, né, que desde a sexta, quinta, quarta, terça, segunda, só alta. Dólar só se valorizou, tá? Então esse é o range do diário, a gente estava aqui, esse range foi invertido. Tocamos ali no Fair Value Gap, o preço sentiu, não fechou acima, respeitou essa região, tá? Então eu tenho liquidez aqui em cima, ainda tenho Fair Value Gap, mas eu acredito que o preço possa ainda fazer um pullback até para poder continuar o movimento de forma saudável, beleza? Quando eu passo já para o 4 horas, esse é o cenário, né? Dá para ver mais claro aqui como é que foi agressiva essa subida, o preço quase não fez pullback. Mesmo no nos tempos gráficos menores, o preço simplesmente foi, né? Subiu e não fez nenhum tipo de pullback nessa região. Então, o que me dá um pouco mais aí de confiança, né, no pensamento de que o preço possa sim fazer esse pullback, esse movimento, beleza? Então, essas são as regiões importantes. Temos o range do diário de alta, nenhum tipo de pullback realizado, muito provavelmente esse pullback vai acontecer. Passando agora no Euro USD, tá? Esse é o range do semanal, é o range que a gente tem para semana. Houve consumo de liquidez aqui, o preço falhou, né, na semana passada. Nessa semana ele fechou completamente abaixo, mas ainda assim é um pullback, ele captura liquidez aqui dessa região. Ainda estamos numa região de pullback, nos 50% pelo menos. Se a gente for olhar o movimento aqui, o preço não rompeu nada, não inverteu nada. Houve sim uma inversão interna para um movimento de correção, que pode ser maior do que isso, né? Julgando por essa vela. Quando a gente vai ao diário, já fica mais fácil de identificar alguns sinais. Ó. O meu range do diário se mantém em alta, então a gente estava preso dentro desse range aqui, tá? O preço não conseguiu romper. Isso que eu acho importante, tá? A gente conseguir analisar esse tipo de movimento. Quando o preço chega numa região e ele por algum motivo não passa, ele dá uma, duas, três tentativas e não consegue. Muito provavelmente foi como eu disse, vai haver uma reversão, pelo menos uma correção. E foi o que a gente conseguiu ver essa semana, tá? Muito isso catalisado pelas notícias que tiveram bastante positivas para o dólar, beleza? Então o preço ele respeita, esse Fair Value Gap está dentro do meu range, tá? Apesar dele não estar aqui, mas a região em si é dentro, tá? Dentro do meu range. Então o preço toca nessa região, respeita, cria aqui fundos iguais, muito provavelmente então o preço vai consumir. Eu só não sei, a gente tem dois cenários, o preço pode simplesmente abrir a segunda, consumir e depois voltar, ou o preço pode consumir liquidez, construir liquidez, capturar acima, desculpa,
e depois voltar, não dá para saber, beleza? Eu só sei que eu tenho um Fair Value Gap acima para continuar a mitigação e uma tendência de baixa, tem um Fair Value Gap abaixo com liquidez que o preço pode vir capturar ou usar essa região para ir um pouco mais acima, tá? Então são cenários e dentro dos cenários a gente faz as nossas operações. Passando por 4 horas, esse é o cenário que eu acho mais provável que aconteça, tá? Capturando movimentos anteriores aqui, replicando esses movimentos à frente, tá? Então eu acho que o preço vai sentir essa região, reagir, fazer mais um consumo, subir e por fim chegar a fazer mais algum movimento de baixo. Não sei. Uma das hipóteses são essa. Uma outra hipótese é esse movimento, replicar esse movimento. Quando o preço chega nessa mesma região forte, ele faz mais uma mitigação e sobe de fato, tá? Então eu consigo transportar esse movimento para cá, né? Da mesma forma, beleza? Então são movimentos parecidos. Entretanto, esse foi um movimento de alta. Então são hipóteses que eu tenho pro par, tá? Quando a gente vai aqui para uma hora, meu range ainda continua um range vendedor, tá? Não tenho muito o que dizer sobre o range. Essa semana eu até esqueci de passar aqui, vou voltar um pouquinho. A gente tem algumas notícias, beleza? Eu separei aqui as notícias para a gente dar uma olhada. Segunda e terça vai ser mais morno, tá? Segunda, terça não vai ter nada. Quando a gente passa já a olhar, então, quarta, quinta e sexta, já temos notícias, tá? Então, temos discurso, tá? São pequenas falas do Comitê Monetário dos Estados Unidos. Temos aqui o CPI, pedidos por seguro-desemprego, e depois, na sexta, o PPI, tá? Então, são todas notícias que estão ligadas à inflação. E aqui, a saúde dos empregos nos Estados Unidos, beleza? Então, voltando aqui no EURUSD, a estrutura continua de baixa. Eu estou numa região que me permite pensar em operações contra tendência, né? Então, vamos ver como é que isso aqui vai correr para a semana. Quando eu vou pro GBP, eu já tenho um cenário um pouco diferente aqui, porque meu range está um pouco menor. Eu não violei esse range, né? De toda forma, eu estou dentro desse range ainda. Houve sim uma correção muito forte. Para quem não lembra, a Libra tinha disparado muito em relação ao euro, né? Tinha subido bastante. Quando comparado o euro, dólar e Libra dólar. Então o preço aqui, eu marquei esse Fair Value Gap dessa forma, mas é porque ele é muito pequeno, tá? Daqui e aqui, tá? Então eu marquei aqui só para ficar mais fácil de ver, mas o preço, por incrível que pareça, respeitou a região, né? Não teve fechamento abaixo, invalidando o Fair Value Gap. O preço respeitou essa região aqui. Agora, temos o cenário onde o preço pode utilizar essa região para fazer um movimento de baixa, né? De qualquer forma, ele vai precisar respeitar essa região. Então, novamente, são cenários e vamos ver como é que isso vai correr para a semana. Quando eu vou para 4 horas, esse é o cenário que eu acho mais provável que aconteça, que é basicamente replicar esse movimento aqui, tá? O preço vai consumir essa liquidez que está aqui embaixo. Não acredito que ele chegue a violar a estrutura, não sei, mas é algo que eu acredito. E ele volte para consumir. E aí daqui sim a gente vai ter que reavaliar e ver como é que isso vai correr, beleza? Quando eu vou para uma hora, tem também estruturas de baixa, né? Isso aqui foi por conta do payroll na sexta. E o preço recuperou até mais do que 50% da notícia, beleza? Mas seguimos na estrutura de baixa. Isso aqui foram os SMTs que aconteceram para a semana. Então eu tenho, como eu disse, eu tenho tudo registrado, tá? Então eu tive uma, duas, três, quatro, cinco operações na semana, tá? Apesar de, apesar de os pontos parecerem ruins, foram boas entradas contra o fluxo de uma hora, mas ainda assim dentro do setup, dentro do que eu busco, beleza? Eu vou passar com vocês agora as entradas. Não vou detalhar muito, como eu disse, mas está tudo marcado. O setup vocês conhecem, não tem nenhum segredo. Então, quando eu vou aqui para o euro, então essa foi a venda que aconteceu no euro, tá? Foi na sexta. Eu coloquei logo no 0 a 0 porque a gente estava muito contra
a tendência era sexta, né? Tinha payroll, aqui ainda era a sessão de Londres, não tinha terminado a sessão de Londres e eu não quis arriscar. Ainda bem que não arrisquei. Por mais que isso aqui pareça um movimento saudável, de qualquer forma, dentro do que eu opero, eu seria primeiro estopado, depois o preço iria ao meu favor, né? Porque o meu stop estaria exatamente onde ele está. No máximo, eu poderia cobrir esse topo, também não ia fazer a menor diferença. Então, eu não opero dessa forma, não faço gambling com as minhas operações. E por esse motivo, eu preferi colocar no 0 a 0 e esse foi o resultado. Beleza? Então foi a única operação no EURUSD. Depois, passando pro GBP-USD, teve esse trade lindo, chegou a pagar 1,79, eu peguei 1,5, acho, não lembro. Saiu, eu acreditava que o preço ia um pouco mais, acabou não indo. Eu fechei a operação porque era segunda-feira, já estava no topo, já tinha rejeitado toda essa região. Eu falei, bom, não vou ficar brigando com o preço. Saí, esse foi o resultado. Beleza? Então, para quem me acompanha, vê ali no Instagram, tudo, são os mesmos trades, é o mesmo setup, nada muda, os mesmos elementos estão aqui. Depois, esse trade estava sobre um Fair Value Gap do semanal. Até aqui, eu tinha estrutura de alta numa hora, aqui foi um trade contra tendência. Esse trade era para eu ter posto esse trade no 0 a 0, esse stop não era para eu ter levado, mas eu preferi de forma errada, saindo um pouco do que eu executo, um pouco do que eu tenho planeado. Preferi não proteger e pronto. Resultado, stop. Beleza? Esse trade aqui, eu confundi essa região, achei que tinha tido um setup. Quando eu vi que não tinha nada, eu fechei o trade, tá? Simplesmente fechei. Tinha a ferramenta para cálculo de lote também não estava configurada, abri um lote pequeno, só fechei o trade, nem conta, porque só de comissão aqui já vai comer um pedaço, mas tá aqui, um registro, e foi aqui. Depois teve esse trade bem curto, eu preferi sair também por conta, já aprendendo aqui, né? A gente tem que aprender com os erros. Esse trade eu peguei bem no fim da sessão e esse também eu não quis passar a noite posicionado. Eu preferi sair do trade. Muito possivelmente eu teria sido estopado por conta do spread nessa região, tá? Então foi um trade curto, o resultado foi esse e tá aqui, beleza? Depois, por último, foi o trade de ontem depois do payroll, tá? Que eu saí também aqui com 1,8 mais ou menos. E foi aqui, mesmo setup, mesma coisa, nada diferente, tá? E esses aqui foram todos os trades executados através do operacional, beleza? Nada diferente. Bom, vou trocar um pouquinho de ideia com vocês aqui sobre o projeto, sobre o que eu quero fazer, como eu vou fazer e quais vão ser os passos, né, que vai acontecer de agora por diante, beleza? Quando eu só mostrar aqui, se alguém tiver interesse depois, vai saber onde estão as coisas e, enfim. Qual que é a minha ideia? O meu operacional, ele tá de graça. Tem no YouTube, né? Assim como vários outros operacionais de várias outras pessoas que têm sucesso e estão no YouTube. É diferente, por exemplo, de você gravar um curso, vender um curso e se preocupar se o curso vai vazar. Mano, eu não ligo. Por quê? Hoje eu entendo que não importa o operacional, se a pessoa não tiver uma mentalidade de responsabilidade, disciplina, ele não vai conseguir seguir nada. E isso não é só no trade, isso é na vida, é o reflexo da vida. Há um pouco tempo atrás eu estava muito perdido e muito, sei lá, indisciplinado, então isso me fez refletir muito. Eu perdi minhas contas todas, perdi capital próprio, estava bem desacreditado e eu parei e comecei, pô, mano, eu já fiz isso, eu faço isso há anos. O que eu tô fazendo de errado? Tá? E eu comecei a analisar o que eu estava fazendo de errado. Primeiro, eu estava totalmente indisciplinado na minha vida como um todo, né? Isso em várias coisas, em deixar tarefas por fazer, não se cuidar, não cortar um cabelo, fazer uma barba, enfim, coisas básicas, tá? Segundo ponto, eu estava seguindo
Muitas pessoas, principalmente ligadas ao trading, se vocês olharem hoje aqui para os meus seguidores, tá? Eu simplesmente deixei de seguir todo mundo. Eu sigo meu próprio perfil, sigo o Igor, que é um grande amigo, temos uma parceria, enfim, vocês já sabem disso. Ele trabalha na corretora que eu tenho parceria. E eu não sigo mais absolutamente ninguém, tá? Por quê? Porque eu coloquei como regra não focar e não querer saber o que os outros estão fazendo, e isso não me importa. Não me importa se o fulano teve uma semana boa, se o operacional dele é bom, se o operacional dele é melhor do que o meu, sabe? Porque isso acaba criando gatilhos, né? E eu quis evitar tudo isso. Pronto. Quando eu consegui fazer isso, eu consegui voltar a ter as minhas coisas, voltar com as minhas contas, operacional, minha vida ao normal. E eu comecei a refletir. Tudo que eu vejo no mercado hoje em dia, e tudo que eu já vi, e o que eu já fiz foi: eu vendo um operacional, vendo uma gestão, vendo um grupo, e cada um que se vire com aquilo ali, tá? Eu acredito que isso não funciona. E não é o meu, não é o do fulano. É de uma forma geral. Porque existem hoje grupos de Telegram que tem cursos imensamente grandes, vazados, e ninguém tem sucesso. Então, o que eu gostaria que eu tivesse? Uma pessoa que me acompanhasse, que eu pudesse trocar uma ideia, que eu chegasse e dissesse: mano, eu fiz merda, o operacional era esse, eu abri a ordem, meu gatilho foi esse, e uma pessoa que conseguisse: mano, mas por que você fez isso? Vamos aqui, vamos tentar me ajudar a entender, porque isso é difícil. Então, o que eu quero fazer não é vender um curso, porque meu curso está aqui, meu personal está aqui, está no YouTube. Em 3 semanas ou 4 semanas eu passei ele. Se vocês pegarem os vídeos, vocês vão entender que o operacional tá lá, é muito simples. Não é meu, eu só juntei um monte de coisa, não tem nada que eu criei, como eu sempre disse. Mas não tem ninguém que faça isso. Então eu quero realmente perder um tempo para conseguir entregar isso para as pessoas. Por isso vai ser um projeto muito, muito seleto, muito específico, muito personalizado, tá? Basicamente eu vou escolher 5 pessoas que estejam dispostas a pagar o preço, não só o preço financeiro, mas o preço de seguir uma única estratégia, não se relacionar com nada sobre trading, seguir uma gestão, seguir um plano de recuperação, porque eu acho que isso é muito importante. Vão acontecer momentos de drawdown, e quando você está no drawdown, você não pode operar da mesma forma, tá? Isso é fato. Você não consegue, você vai acabar fazendo merda. E eu faço até um desafio aqui: quantas pessoas estão assistindo esse vídeo que quebraram suas contas ou perderam seus testes porque seguiram uma estratégia 100% à risca e tomou tantos loss que perderam suas contas? Isso não acontece. A maioria das vezes é overtrading, overleverage e revenge trading e merdas do tipo. E eu quero ajudar a pessoa nisso. Então, basicamente, qual que vai ser o funcionamento disso, tá? Eu vou escolher 5 pessoas. Essas pessoas vão ter que seguir uma metodologia. Essa metodologia tem gestão, tem uma parte psicológica e tem tudo mais. Isso vai ser passado. Essas pessoas precisam comprar um teste numa mesa, porque só assim eu vou conseguir aferir isso, tá? Não vou usar a conta pessoal nem nada. Não importa o tamanho do teste, desde que seja 10k para cima. Se quiser comprar de 100, 200, para mim indiferente. Não tem link de afiliado, corretora, a mesa proprietária é a que você escolher, a que a pessoa escolher. Eu vou pegar a senha de investidor dessas contas, eu vou conectar isso no meu MetaTrader e eu vou acompanhar os trades dessa pessoa. Então, isso vai ser uma primeira etapa. Vai ter um grupo no Discord, onde essa pessoa vai ter acesso aos meus EODs, a meu pré-mercado, aos trades que eu faço depois que eles acontecerem. Eu não vou passar sinal, não é esse o intuito. O intuito é que cada um siga a sua vida, siga sozinho. Então, vai ser ali. Por que eu mando os trades? Para eles verem que realmente o que eu tô falando, eu executo e acontece e é aquilo e nada diferente daquilo. Dentro desse grupo não vai ser permitido falar sobre outro operacional, sobre nada do tipo, a gente vai estar focado 100% naquilo. Peguei a conta, final do dia eu vou olhar a conta de todo mundo, tem ali uma ordem pendente,
ou um trade fora, essa pessoa vai ser cobrada publicamente lá no grupo. E por que publicamente? Porque quando você faz as coisas de uma forma pública, você se inibe de fazer merda. Se eu tô num grupo coeso, onde todo mundo tá em busca do mesmo objetivo, eu não vou querer ser o cara que vai ser apontado pelo mentor, professor, o que for, e ser cobrado porque não está seguindo as regras. Né? Então, eu quero fazer isso de forma pública. A pessoa vai ter que assinar, aceitar alguns termos, para isso não ter nenhum tipo de problema depois. E toda vez, uma vez por semana, eu vou ter uma call com cada um de forma individualizada para tratar exatamente quais são as dores. Olha, eu tô com problema nisso, eu não tô conseguindo segurar o trade, eu tô acontecendo isso, eu tô colocando cedo demais. Eu vou ajudar mesmo a pessoa, eu vou parar o meu dia, eu vou parar um pouco do meu tempo para fazer isso. Obviamente, isso não vai ser nos horários que eu opero, até por estar em Portugal eu tenho uma diferença horária de 4 horas à frente, né? Agora está em 4 horas. E então isso me dá um pouco de flexibilidade de fazer as coisas à noite, ou seja, depois que eu terminei de operar. E eu vou acompanhar essa pessoa até que aconteça duas coisas. Ou essa pessoa seja de fato aprovada, e aí sim ela vai sair desse grupo, vai ser movida para um outro grupo, aonde ela vai poder interagir com outras pessoas que se formaram, que tiveram seus certificados, ou essa pessoa vai perder a conta porque não seguiu a gestão. Perdeu a conta, não seguiu a gestão, furou o plano, quebrou as regras que ela aceitou quando ela assinou o termo, ela tá fora e acabou. Ela não vai ter meu acompanhamento, ela não vai estar no grupo e eu também não vou devolver o dinheiro dela. Certo? Por quê? Se eu me dispus 1, 2, 3, 4, 5, 10 meses a ajudar aquela pessoa para no final essa pessoa ir lá pegar todo o meu trabalho e jogar fora, essa pessoa não tem compromisso nem com ela mesma, tá? Então eu não quero esse tipo de pessoa no meu grupo. Eu vou de fato fazer um grupo seleto ao meu modo, com a minha cara. Porque eu nunca consegui fazer isso quando eu tinha Fortrade, porque éramos três, cada um pensa de uma forma, cada um tem um operacional, cada um tem uma visão. Eu não quero. Basicamente ou segue o que eu faço ou não anda comigo. E quando eu digo não anda comigo, é a nível de trading, né? Eu não vou virar inimigo de ninguém porque opera diferente de mim. A ideia não é essa. Mas é isso, eu já criei o site, o Breno tá comigo, tá me ajudando, ele vai fazer parte, tá? É, eu vou abrir eu já abri, né? Se vocês quiserem ver, basta clicar aqui, ó, vem no meu perfil do Instagram, clica aqui, ele vai carregar essa página do meu Linktree. Logo no primeiro item aqui tem o Real Edge FX, tá? Esse é o nome do projeto e eu acredito que o nome vai falar por si, realmente é o foco real, a mentalidade, é o que eu quero passar, eu não quero vender um curso. Outra coisa, tá? E isso pode me cobrar futuramente. Isso é um produto que não é algo que vai ser vendido, você não vai clicar lá e comprar acesso a esse produto. Como eu disse, vai ser algo personalizado. Eu vou falar com cada um antes de entrar no projeto. Eu quero saber a disponibilidade, a disciplina. Eu quero conversar com a pessoa, porque aquela pessoa vai estar comigo todos os dias até que ela passe num teste ou fuja do operacional. Então, eu não vou deixar que qualquer um entre no projeto. Não, não é uma venda. Eu vou escolher, tá? Não é um produto. Isso aqui não vai é um produto que vai estar disponível a você comprar por um clique. Não vai ter um suporte que você vai entrar ali para tirar dúvida do produto. Não, se você quiser entrar, você vai entrar, você vai ter todo o acompanhamento, mas é comigo, diretamente comigo, tá? Então, clicou aqui, vai carregar o site e aqui tem uma lista, tá? Tem uma lista com uma série de perguntas. Esse formulário aqui, vocês vão preencher, vão me enviar esse formulário. Isso é uma lista de espera. Como eu disse, eu vou fazer apenas 5. E por que 5? Porque é uma call de 30 minutos pelo menos com cada um, uma vez por semana. Então, eu não consigo acompanhar mais do que 5 pessoas. Para além disso, eu tenho que olhar a conta, eu tenho que ver os trades, eu tenho que tentar entender o que está se passando com aquela pessoa. Então, é um trabalho, não é algo
Eu não tô vendendo um operacional. Meu operacional tá aqui. Quem quiser tá no YouTube. Eu não tô vendendo isso, tá? Eu vou deixar essa lista disponível até o fim do mês. Depois do fim do mês eu vou encerrar. Não vai ter mais essa lista. Eu vou começar um piloto desse projeto. Eu já escolhi as 3 pessoas, tá? Que eu vou começar esse piloto. Vai ser uma experiência. E eu só vou abrir a primeira turma, ou seja, os 5 primeiros, quando esses 3 não estiverem mais comigo. Por um dos 2 motivos. Ou porque passaram na conta e tá tudo certo, e eles têm agora a mentalidade para seguir sozinho, ou porque não seguiram o operacional e eles foram removidos do meu grupo. Certo? Depois, os outros 5 vão sair dessa lista, tá? Essa lista não vai ser aberta novamente. Essa lista só vai ser aberta quando ela for esvaziada. Ou seja, eu vou formando de 5 em 5 até acabar o que está nessa lista. O dia que essa lista acabar, eu abro outra. Beleza? Como eu disse, isso não é algo que você vai comprar por um clique. Eu não estou preocupado com o dinheiro que você vai me dar. Eu quero saber com quem eu estou lidando e qual a disciplina, qual o comprometimento, quanto tempo essa pessoa tem de mercado. Tá? Então, quem tiver interesse, essa é a lista. É só clicar e se inscrever. Beleza? No mais é isso. Falei demais. Tamo junto. Um abraço. Até a próxima.